Vamos lá, Prieto. A gente conversava no Sport Center sobre esse jogo e eu disse algo que se provou completamente equivocado. Eu imaginava que o São Paulo estaria mais comprometido com o jogo do que o Flamengo, justamente pela escalação do Flamengo contra o Bahia no meio da semana. E não que não fosse importante vir ao Morumbi enfrentar o São Paulo, e o Flamengo tem uma série de objetivos, mas, digamos assim, o resultado importava muito menos ao Flamengo do que ao São Paulo. Os 3 pontos, estou falando de pontos. O São Paulo precisava deles e continua precisando. Não ter somado nada hoje deixa o São Paulo numa situação muito, muito difícil mesmo para as rodadas finais. E a gente viu o contrário, e eu não estou afirmando que os primeiros 10 minutos, 15 minutos, sejam um sinal de que o São Paulo não estava ligando para o jogo. Não, mas eles foram um sinal de que o Flamengo começou o jogo a 150 por hora e o São Paulo começou a 30. E você não pode fazer isso num jogo que é tão complexo do ponto de vista desse desequilíbrio. Independentemente do que o Flamengo está pensando, são jogadores de altíssima qualidade. Hoje estavam reunidos ali, em maioria de titulares, um time perigosíssimo, o melhor time do Brasil nas últimas temporadas. Não há discussão quanto a isso, né? Pelo que mostrou em campo e pelo que ganhou, pelo que tem para mostrar como resultado. A maioria dos jogos não se desenvolvem dessa forma, um gol com poucos segundos, o outro no primeiro... Então, o primeiro, como bem descreveu o Rogério, um gol na primeira posse desperdiçada, um gol no primeiro contra-ataque oferecido, e quando o time do São Paulo conseguiu respirar uma vez, o Calleri fez uma falta, que é uma falta brutal, e que deveria ser de expulsão direto sem precisar do VAR, mas ainda bem que existe o VAR, para confirmar para a arbitragem que esse jogador deveria ter sido expulso. Eu concordo que ele, numa situação normal, não pode dar um carrinho como esse, não pode correr esse risco, primeiro de machucar um colega de profissão, depois de colocar o seu time numa situação ainda mais difícil, mas é evidente que na temperatura de um jogo que começou tão mal e não tinha nem 15 minutos ainda, psicologicamente os jogadores do São Paulo não estavam na sua melhor condição, e uma escorregada dessa é possível, acontece. A partir daí, como eu disse no início, quem ia ganhar o jogo não estava mais em discussão. O Flamengo ainda fez 2 gols, o que é natural, jogando com 1 a menos. A minha impressão é que alguns problemas defensivos bem graves do São Paulo não foram corrigidos até tarde demais, até um tempo do segundo tempo ali, na segunda parte do jogo, quando o Flamengo já tinha feito os gols. E o São Paulo fez uma apresentação bem lamentável, em todos os sentidos. Eu penso o seguinte, quando você tem um jogo assim, pode ser um acidente de percurso compreensível. Se você pega um time do nível do Flamengo, acontece tudo em 10 minutos e, de fato, você acaba perdendo. E agradeça que foi 4-0, porque o Flamengo ainda pecou em finalizações, ainda teve chance até para fazer outros. Mas eu acho que não dá para analisar o jogo fora do contexto da semana que teve o São Paulo e das atuações tenebrosas que teve contra a Bahia, contra a Fortaleza. Então, assim, o São Paulo está se recuperando e tal, e acontece um dia como hoje. Gente, esquece, segue a vida, foi só um dia ruim no escritório. Não, porque agora você tem uma sequência de atuações ruins, você tem a tabela te pressionando, e essa questão do rebaixamento pode ser uma âncora. Teve outras situações que o São Paulo já escapou, mas nessa época, reta final, ele já estava mais em viés de alta, o torcedor estava... Não que o torcedor não esteja envolvido agora, foram 47 mil, como disse o Birner, o torcedor apoiou o time, não tinha outra escolha, estava lá, apoia o time, né? E foi o que ele fez. Mas quando você entra numa reta final de campeonato com a confiança tão em baixa, pode ser muito perigoso. Então, no meio da semana a gente falava, a matemática pode apontar para cima ou para baixo, o futebol está apontando para baixo. Então a gente fica nessa dúvida, será que aquele começo não foi o efeito que acontece cientificamente provado dos primeiros 4, 5 jogos de um novo técnico? Mas ele também se esvai? E aí é o problema, porque agora os jogos estão se sucedendo, você tem um clássico e, insisto, o Palmeiras pode estar de olho na final, mas o torcedor palmeirense não vai aceitar que o Palmeiras perca a chance de empurrar o São Paulo para o abismo. Então as respostas têm que ser achadas rapidamente, ou pode ser um fim de ano muito dramático, muito traumático para o torcedor do São Paulo. Hoje pode ter sido um dia condicionado por esses aspectos, sim, mas o que condicionou esses aspectos também é culpa do São Paulo. O Lisieiro perdeu uma bola da maneira que ele perdeu, por exemplo, no começo de jogo. É inaceitável, né? E aí
O Birner já pontuou a questão administrativa e tal, mas o Lisieiro não perdeu a bola porque estão tentando dar um golpe lá para aumentar o mandato. Né? Ele perdeu a bola porque foi uma decisão errada dentro do campo. Então, as coisas podem virar uma bola de neve, né?